Sou Maria Ribeiro e hoje eu vim aqui contar para vocês a minha jornada de 180 dias. Como a minha jornada começou? A minha jornada começou quando eu machuquei meu ombro e eu fui ao médico. O médico disse que eu tinha que parar de trabalhar, fazer repouso, fazer fisioterapia, mas mesmo assim eu não poderia voltar no mesmo trabalho, porque a dor ia voltar novamente. Ali, eu saí do consultório muito triste, eu chorei. Conversei com minhas amigas, conversei com a minha família, conversei com a minha filha e todos diziam: você tem que cuidar da sua saúde. Eu amo trabalhar, então para mim ficar parada é muito difícil. Só que ali eu tive que ficar parada por um tempo. E esse tempo me fez refletir o que eu queria para minha vida. Ali nasceu a jornada de 180 dias. Eu decidi que eu ia cuidar de mim, que eu ia fazer o processo de desenvolvimento pessoal, que eu ia me reencontrar. Porque eu tinha passado por muitas coisas nesse tempo. Nesse tempo eu me separei, comecei a minha vida do zero e eu estava no processo de divórcio, eu estava no processo de começar a minha vida novamente. E para quem já fez isso ou está fazendo sabe como funciona. Então era uma mistura de muitos sentimentos ali. E dentro da terapia eu comecei a entender que eu precisava fazer uma outra caminhada, a tomar uma decisão. Ali eu tinha que tomar uma decisão. E eu tomei uma decisão de cuidar de mim. E nesse cuidado, eu comecei a estudar e comecei a reciclei o meu curso de coach, porque já faz 5 anos que eu sou coach e eu sempre atendo, mas não por profissão. Eu atendia não por profissão. Hoje eu atendo por profissão e por amar cuidar das pessoas. E aí eu comecei a fazer o curso novamente e eu comecei a cuidar da minha saúde. E uma das coisas que eu precisava fazer é cuidar da minha saúde bucal. Por quê? Eu tenho muito medo de dentista, muito medo mesmo. Então, eu não conseguia terminar meus tratamentos. Eu ia, mas eu tinha tanto medo, eu passava mal. Só de eu pensar de ir, eu já passava mal em casa. Então, pra mim, era muito difícil deitar naquela cadeira. Quem me segue já sabe, porque eu já contei um pouquinho sobre isso aqui. E eu comecei a procurar dentista, porque eu falei, não, eu vou cuidar de mim. E isso é uma coisa que estava na minha lista de cuidados. E eu falei, não, eu vou cuidar de mim, eu vou tomar essa coragem e eu vou enfrentar esse medo. Aí eu encontrei uma dentista maravilhosa, que é a Bruna Moura. A equipe também é maravilhosa, os professores é maravilhoso. Eu estou fazendo esse tratamento na faculdade e porque eu já conheci a Bruna e eu tenho muita confiança na Bruna. Então eu falei, Bruna, eu sempre falava pra ela, Bruna, quando você terminar a sua faculdade eu vou cuidar dos meus dentes porque eu tenho confiança em você. E surgiu essa oportunidade que ela começou a fazer esse tratamento na faculdade e ela lembrou de mim e me chamou para fazer com ela. E eu fui, mesmo com medo. Eu confio muito na Bruna, mas quando a gente tem um trauma de alguma coisa, a gente sente esse medo, normal. E eu, mesmo com esse medo, eu fui. Eu disse, eu vou com medo mesmo. Sabe aquela história que você sempre ouve aqui? Vai com medo mesmo? Eu fiz isso. Eu fui com medo mesmo. Eu deitei na cadeira da Bruna e falei, tô nas tuas mãos, eu confio em você. Mesmo passando mal, mesmo ali tremendo, mas ontem eu terminei um processo
Por isso que hoje eu estou aqui, ó, rindo pra vocês. Eu terminei um processo ali. Eu consegui terminar esse processo. E eu saí dali muito feliz mesmo, porque era algo que eu tinha uma barreira. Era algo que eu sabia que eu tinha que fazer, mas eu tinha medo e o medo me impedia de fazer. E eu entendo você que tem medo de muitas coisas, mulher. Medo de sair do casulo, medo de ser quem você é, medo de tomar uma decisão de mudança de vida, medo de aceitar quem você é. E você se esconde atrás das pessoas, você se esconde atrás dos seus filhos, do seu marido, né, do seu trabalho. Muitas vezes você não gosta do que você faz, mas você está aí porque se você sair, o que o seu marido vai pensar, o que a sua família vai pensar, como vai ser depois disso. Eu tive todas essas preocupações. Quando eu tive que parar de trabalhar e começar do zero. Quando eu tive que terminar um relacionamento e começar do zero. Eu tive todas essas preocupações. O que vai ser de mim agora? O que eu vou fazer agora? Quando eu deitei naquela cadeira da dentista, eu falei, meu Deus, eu tenho que terminar esse processo. Eu tenho que terminar. Porque eu estou aqui e eu estou me superando a cada dia. Eu sempre, ali deitada naquela cadeira, eu repetia para mim mesma, eu só saio daqui quando terminar. Teve uma consulta que demorou muito e até ela me disse assim, Maria, você quer ir embora, né? Termina outro dia? Eu disse, não, nós vamos ficar aqui até nós terminar. Eu tive essa coragem de falar para ela de algo que eu tinha muito medo e eu corria por muitos anos disso. E isso, mulher, eu só consegui essa confiança, só consegui essa coragem dentro da minha jornada de 180 dias. Eu comecei a mudar minha vida, a ter coragem de começar a atender, de vir falar para vocês que eu atendo mulheres, que eu ajudo mulheres a superar o medo, a superar as crenças, a superar os traumas, porque eu entrei nessa jornada de 180 dias. E eu sempre falo, faça a jornada de 180 dias para você começar a conectar com você mesma. É tão maravilhoso, eu tenho clientes minhas que tá assim, fazendo vídeos, tá dirigindo, tá, sabe, tomou as decisões da vida dela, tomou a rédea da vida delas na mão delas. Foi o que eu fiz quando eu decidi. Eu vou começar a minha jornada de 180 dias. Eu vou transformar a minha vida. Porque assim, quando você decide que vai mudar, você muda. A partir do momento que você decidir que você não quer mais passar por isso, mulher, que não essa vida que você está vivendo, essa situação que você está vivendo não é para você, você vai mudar. Aí você vai começar dentro dessa jornada de 180 dias. Eu transformei a minha vida. Eu comecei um emprego novo. Eu superei o medo de deitar na cadeira do dentista. Eu superei o medo de falar do que eu trabalho. Eu superei o medo de falar quem eu sou. Porque eu comecei a jornada de 180 dias. Essa jornada, ela tem um passo a passo. Eu sempre comecei as coisas e não terminava. Eu sempre tinha medo que os outros iam falar. Eu sempre tinha medo de me expressar. Eu sempre ouvia muito e ouço muito hoje também, mas eu nunca conseguia falar não. Eu sempre aceitava tudo o que era colocado na mesa para mim. Muitas vezes, eu já fiz esse vídeo aqui, eu acho que está aqui, eu saí de mesas triste, eu saí de reuniões triste, fiquei dias depressiva por falas de pessoas com a minha vida. Hoje eu não sento mais nessas mesas.
Hoje eu não ouço mais essas pessoas, porque não faz parte da minha vida e tá tudo bem. Amo elas do mesmo jeito, mas não faz parte mais da minha vida. Só que as situações da minha vida mudou quando eu tomei a decisão de mudar. Eu acho que você vai ouvir muito isso aqui no meu vídeo. Decisão. O que mudou a minha vida foi decisão. O que eu vejo hoje é muitas mulheres perdidas porque não conseguem tomar decisões na vida delas. Elas deixam a outras pessoas tomarem decisões pela vida delas. Ela deixa as pessoas comandarem a vida delas. Mulher, quando você não sabe o que você quer, todo caminho serve. Quando você não sabe o que você quer, qualquer pessoa dirige a sua vida. Eu sempre falo para minha filha, filha, você não precisa fazer tudo, mas você precisa saber como fazer. E eu vou falar essa frase para você, mulher. Você não precisa fazer tudo, mas você precisa saber como fazer, para que a sua vida não esteja na mão do outro, para que o outro não decida o que é melhor para você. Quantas vezes na minha vida eu deixei as pessoas decidirem o que era melhor para mim? Quantas vezes na minha vida eu decidi parar a minha vida para viver a vida do outro? E isso só estagnou a minha vida. Eu entrei em depressão, eu entrei em ansiedade, eu tive fibromialgia, eu passei por esse processo de dor. E eu senti essa dor não só na alma, mas no físico. Eu sentia dor 24 horas por dia e eu falava que também dormindo, porque eu não conseguia dormir. Um estresse acima do normal, que o médico chegou a dizer pra mim: Maria, compre uma cadeira de roda e deixa guardada, porque você com 40 anos, você não vai mais andar. Sim, mulher, eu passei por esse estresse. Os meus exames estão tudo lá em cima. De eu trabalhar dia e noite e não estar feliz comigo mesma. De não me sentir pertencente àquele lugar. De estar cheio de pessoas ao meu redor e me sentir sozinha. Eu fui essa mulher triste. Essa mulher que tinha perdido as esperanças. Mas há algo que eu nunca perdi. E eu sempre, as minhas orações eram: Deus, não deixe que eu perca a minha fé. Mesmo eu estando naquele estado de dor, na alma e no físico, eu sempre tinha dentro do meu coração. Quando eu não conseguia falar com a boca, orar com a boca, eu orava com o pensamento. Deus, a única coisa que eu não posso perder é a minha fé. E hoje eu tomei essa decisão de vir aqui falar pra você, mulher. A única coisa que você não pode perder é a sua fé. Mas, se no caminho você perceber que está perdendo a sua fé, faz o retorno e volta no começo. Busque ajuda. Foi o que eu fiz. Eu busquei ajuda. Eu fui fazer terapia, eu fiz mentoria e eu me reencontrei com a minha essência. E hoje eu estou aqui ajudando mulheres também a se reencontrar com a sua essência, a buscar quem realmente ela é, aonde ela pertence e o que pode mudar a vida dela. Eu tenho uma palavra aqui para falar para vocês. Eu achei lindo essa reflexão. O caos não vem para nos destruir, mas para nos despertar. Às vezes, Deus bagunça o que está em volta para organizar o que está dentro. Essa frase fez muito sentido para mim. Muitas vezes você está passando por situações, mulher, que você olha e fala: não tem mais jeito. Não, eu já passei da idade, eu não tenho mais saúde para isso, eu não tenho apoio, eu não tenho ninguém por mim. Eu também me encontrei nessa situação de me sentir sozinha, de não ter apoio.
de achar que tinha tudo acabado para mim. Mas foi aí que eu entendi essa frase que eu falei para você. Às vezes Deus bagunça o que está fora para organizar o que está dentro. Quando eu entendi que eu precisava organizar de dentro para fora, tudo mudou na minha vida. Eu sempre achava que eu teria que ter dinheiro para mudar a minha vida. Eu sempre achava que eu teria que trabalhar muito. E eu fazia isso. Eu trabalhava muito, mas nada mudava. Porque eu estava tentando mudar aqui fora, o externo, não o interno. E muitas vezes você não está tendo sucesso na sua vida, você não está tendo o resultado que você quer ter, mulher, na sua vida, é porque você está começando do lado que não é para começar. Você está olhando, focando em coisas que não é para ser focada. Você está priorizando coisas que não é para ser priorizada, coisas que não tem prioridade nesse momento. E o que realmente é prioridade, você não está vendo. Era o que eu fazia. Eu sempre priorizava coisas que não era para priorizar. E eu vivi por muitos anos perguntando, meu Deus, por que não muda? Meu Deus, eu oro tanto, né? Eu jejum tanto, eu vou na igreja e eu faço tantas coisas e não muda. Porque eu estava olhando para o lugar errado. E as coisas estavam bagunçadas porque precisava organizar dentro. Quando eu me organizei dentro, tudo mudou aqui fora. Hoje eu sinto orgulho da mulher que eu sou. Eu sinto orgulho das minhas clientes, porque cada dia eu recebo uma mensagem. Maria, olha isso que eu fiz. Olha, isso aconteceu comigo. Porque elas decidiram a mudança. Então, eu convido você a conhecer a jornada de 180 dias. E esse é o momento de você conhecer a jornada de 180 dias. Estamos no último mês do ano, o penúltimo mês do ano. E não importa qual seja o momento, qual seja o mês do ano que você estiver vendo esse vídeo. O importante é que você tome a decisão de começar a jornada de 180 dias. Comece essa jornada de 180 dias. Faça o passo a passo certinho, porque eu tenho certeza que você vai mudar a sua vida. E você vai vir aqui me dar o depoimento da transformação que aconteceu na sua vida, como aconteceu na minha vida. Hoje, eu trabalho no que eu gosto, eu tenho uma saúde emocional e física ótima, eu tenho autoestima, eu tenho autoconfiança e estou cada dia mais fazendo meu desenvolvimento pessoal. E isso não tem preço, mulher. Não há dinheiro no mundo que pague a sua paz interior. Eu sempre digo, não há dor maior do que a dor na alma. Quando você cura a dor na alma, nada te para. Nada. Então é muito importante que você trabalhe de dentro para fora. Muitas pessoas começam ao contrário. Eu sempre digo assim para as minhas clientes, nunca coloque o carro na frente dos bois. Os bois têm que ir na frente. E muitas vezes nós trocamos as prioridades. Colocamos coisas que não são prioridade na frente, o que é prioridade, que somos nós, não colocamos na frente. Então hoje é dia de você repensar o que é prioridade para você. Quando o médico falou aquilo, eu tive que repensar. O que era prioridade para mim? A minha saúde ou o meu trabalho? E muitas vezes nós somos levados à beira do precipício para tomarmos uma decisão. Então, entenda que nada que acontece na sua vida é por acaso. Tudo acontece por um porquê. E acredite, você pode mudar a sua vida.